A terceira noite. Descarte as tarefas das outras pessoas. 2 angustiantes semanas depois, o jovem fez outra visita ao gabinete do filósofo. O que é liberdade? Por que as pessoas não conseguem ser livres? Por que eu não consigo ser livre? Qual é a verdadeira natureza daquilo que está me restringindo? A tarefa que o filósofo tinha atribuído a ele era difícil, e parecia impossível achar uma resposta convincente. Quanto mais pensava, mais o jovem começava a perceber a própria falta de liberdade. Negue o desejo de reconhecimento. Você disse que hoje iríamos discutir a liberdade. Sim. Você teve tempo para pensar no que é a liberdade? Sim. Na verdade, pensei muito sobre o assunto. E chegou a alguma conclusão? Bem, não consegui achar respostas, mas achei isto. Não é uma ideia minha. Na verdade, encontrei a frase na biblioteca. É de um romance de Dostoiévski. O dinheiro é a liberdade cunhada. O que acha? Liberdade cunhada não é uma expressão original? Mas, falando sério, fiquei fascinado por achar essa frase que capta bem a essência dessa coisa chamada dinheiro. Entendo. Claro que, falando em um sentido bem geral sobre a natureza daquilo que o dinheiro traz, poderíamos dizer que é liberdade. Esse é um comentário perspicaz. Mas você não chegaria ao ponto de dizer que liberdade, portanto, é dinheiro. Chegaria? É exatamente como você diz. Provavelmente, existe uma liberdade que pode ser alcançada com dinheiro. E tenho certeza de que essa liberdade é maior do que imaginamos. Porque, na verdade, satisfazemos todas as necessidades da vida através de transações financeiras. Mas podemos concluir que alguém que seja dono de uma grande riqueza pode ser livre? Acho que não. Gostaria de acreditar que não é esse o caso, e que valores humanos e a felicidade humana não podem ser comprados com dinheiro. Bem, digamos que você tenha alcançado sua liberdade financeira. E, embora tenha ficado rico, não encontrou a felicidade. Nesse momento, que problemas e privações você continuaria tendo? Eu continuaria com problemas nos relacionamentos interpessoais que você vem mencionando. Pensei muito sobre essa questão. Por exemplo, você pode ser muito rico, mas não ser amado por ninguém, não ter companheiros que possa chamar de amigos e não ter ninguém que goste de você. Isso traz uma enorme infelicidade. Outra coisa que não consigo tirar da cabeça é a palavra compromissos. Todos estamos no meio desse emaranhado que chamamos de compromissos. Muitas vezes, temos que manter laços com pessoas com as quais não nos importamos ou precisamos aturar as oscilações de humor daquele chefe horrível. Mas, se você pudesse se libertar desses relacionamentos mesquinhos, imagine como tudo seria fácil. Mas ninguém consegue fazer isso. Aonde vamos, estamos cercados por outras pessoas e somos indivíduos sociais que existem em relações com outros. Não importa o que façamos, não conseguimos escapar da corda grossa dos nossos relacionamentos. Agora eu compreendo a afirmação de Adler. Todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Isso é um grande insight. Esse é um ponto crucial. Vamos nos aprofundar mais um pouco. O que em nossos relacionamentos está nos privando da liberdade? No outro dia, você falou sobre pensarmos nos outros como inimigos ou companheiros. Você disse que, se alguém se torna capaz de ver os outros como companheiros, sua forma de ver o mundo também muda. Isso faz todo sentido. Na última vez que nos encontramos, saí daqui totalmente convencido. Mas aí o que aconteceu? Pensei bem no assunto e percebi que certos aspectos dos relacionamentos não podem ser completamente explicados. Quais, por exemplo? O mais óbvio é a existência dos pais. Nunca consegui pensar nos pais como inimigos. Durante a infância, especialmente, eles eram meus maiores guardiões, me criaram e me protegeram.
Nesse aspecto, sou sinceramente grato. Mesmo assim, eles são rigorosos. Na última vez, contei a você que sempre me comparavam ao meu irmão mais velho e nunca ouviam o que eu tinha a dizer. Por outro lado, eles vivem dando palpite na minha vida, dizendo que eu deveria estudar mais, evitar fazer amizade com tais e tais pessoas, pelo menos entrar na faculdade, conseguir determinado emprego e assim por diante. As exigências deles fazem-eu me sentir muito pressionado e geram compromissos. E o que você acabou fazendo? Me parece que, até começar a faculdade, nunca consegui ignorar as intenções dos meus pais. Eu ficava ansioso, o que era desagradável, mas o fato é que meus desejos sempre pareciam coincidir com os dos meus pais. Mas fui eu mesmo que escolhi onde trabalharia. Agora que você mencionou, acho que ainda não me falou sobre isso. Você trabalha em quê? Trabalho na biblioteca da faculdade. Meus pais queriam que eu assumisse a gráfica do meu pai, como fez meu irmão. Por causa disso, desde que comecei na função de bibliotecário, nosso relacionamento tem sido um tanto tenso. Se, em vez de serem meus pais, eles fossem meus inimigos, provavelmente eu nem ligaria. Porque, por mais que tentassem interferir, eu poderia não me deixar afetar por isso. Mas, como eu disse, para mim, pais não são inimigos. Se são ou não companheiros é outra questão, mas, no mínimo, não são o que eu chamo de inimigos. Nosso relacionamento é muito íntimo para eu poder simplesmente ignorar as intenções deles. Quando você decidiu qual faculdade cursar de acordo com o desejo dos seus pais, que tipo de emoção sentiu em relação a eles? É complicado. Bateu um ressentimento, mas também tive uma sensação de alívio, porque, ao entrar na faculdade, eu poderia conseguir o reconhecimento deles. Com isso, você poderia fazer seus pais lhe darem o devido reconhecimento? Vamos parar com essas perguntas repetitivas. Tenho certeza de que você sabe do que estou falando. É o chamado desejo de reconhecimento. Em suma, são os problemas de relacionamento interpessoal. Nós temos a necessidade constante de reconhecimento dos outros. Isso acontece porque a outra pessoa não é um inimigo detestável, não acha? Então, sim, está certo. Eu queria obter o reconhecimento dos meus pais. Entendo. Vamos falar de uma das premissas principais da psicologia adleriana sobre essa questão. A psicologia adleriana nega a necessidade de buscar o reconhecimento dos outros. Ela nega o desejo de reconhecimento? Não há necessidade de ser reconhecido pelos outros. Na verdade, não se deve buscar o reconhecimento. Nunca é demais enfatizar esse ponto. Negativo. O desejo de reconhecimento é universal e motiva todo ser humano, não é? Não viva para satisfazer as expectativas dos outros. O reconhecimento alheio é algo que deve causar satisfação. Mas é errado dizer que ser reconhecido é absolutamente necessário. Antes de tudo, para que alguém busca reconhecimento? Ou, para ser sucinto, por que alguém quer ser elogiado pelos outros? É simples. É sendo reconhecido que você sente que tem valor. É pelo reconhecimento dos outros que você se torna capaz de eliminar os sentimentos de inferioridade. Você aprende a ter autoconfiança. Sim, é uma questão de valor. Acho que você mencionou da última vez que o sentimento de inferioridade é uma questão de julgamento de valor. Como nunca obtive o reconhecimento dos meus pais, vivi uma vida contaminada por sentimentos de inferioridade. Imagine um ambiente familiar. Digamos que você vem limpando a sujeira da rua em torno do prédio onde trabalha. O fato é que ninguém parece perceber. Ou, se percebe, ninguém mostrou reconhecimento pelo que você fez, nem mesmo disse uma palavra de agradecimento. Você continua recolhendo o lixo? Essa é uma situação difícil. Acho que, se ninguém reconhece o que eu estou fazendo, eu poderia parar. Por quê?
Recolher o lixo é uma atitude que beneficia a todos. Se eu fizesse isso, mas não recebesse nenhuma palavra de agradecimento, provavelmente perderia a motivação. Esse é o perigo do desejo de reconhecimento. Porque as pessoas buscam o reconhecimento das outras. Em muitos casos, isso é fruto da influência da educação baseada em recompensas e punições. Educação baseada em recompensas e punições? Se você realiza a ação apropriada, é elogiado. Se realiza a ação imprópria, é punido. Adler era um grande crítico desse tipo de educação. Ela leva a estilos de vida equivocados, em que as pessoas pensam: se ninguém vai me elogiar, não vou fazer a ação apropriada. E se ninguém vai me punir, vou me envolver em ações impróprias. Quando começa a recolher o lixo, você já tem a meta de querer receber elogios. E se não for elogiado por ninguém, vai ficar indignado ou decidir nunca mais fazer a boa ação. Claramente existe algo errado nessa situação. Não. Por favor, não banalize as coisas. Não estou discutindo sobre educação. É normal querer obter reconhecimento das pessoas de quem você gosta, ser aceito pelas pessoas à sua volta. Você está redondamente enganado. Veja bem, não vivemos para satisfazer as expectativas dos outros. Como assim? Você não vive para satisfazer as expectativas das outras pessoas, nem eu. Isso não é necessário. Que argumento egoísta! Você está dizendo que as pessoas devem pensar apenas em si mesmas e viver uma vida de hipocrisia? Nos ensinamentos do judaísmo existe um pensamento que diz mais ou menos o seguinte: se você não está vivendo a vida para si, quem irá vivê-la por você? Em última análise, vivemos pensando no eu. Não há motivo para não pensarmos assim. Você está sofrendo do veneno do niilismo. Está dizendo que vivemos pensando no eu e que isso está certo? Que maneira triste de pensar. Não é niilismo coisa nenhuma, pelo contrário. Quando você busca o reconhecimento alheio e só se preocupa com o julgamento que vão fazer de você, acaba vivendo a vida das outras pessoas. Pode explicar melhor? Quando você deseja muito ser reconhecido, acaba vivendo para satisfazer as expectativas das pessoas que querem que você seja isso ou aquilo. Em outras palavras, você joga fora quem realmente é e vive a vida alheia. E lembre-se, se você não vive para satisfazer as expectativas dos outros, as pessoas não vivem para satisfazer as suas. Alguém pode não agir do modo que você gostaria, mas você não deve se irritar com isso. É natural. Não, não é. Esse argumento subverte as bases da nossa sociedade. A verdade é que nós temos o desejo de reconhecimento, mas, para sermos reconhecidos, primeiro temos que reconhecer o outro. É reconhecendo as pessoas e outros sistemas de valores que somos reconhecidos. É com base nessa relação que nossa sociedade se forma. Seu argumento é uma forma de pensar detestável, perigosa, que leva o ser humano ao isolamento e ao conflito. É uma solicitação diabólica que estimula a desconfiança e a dúvida desnecessariamente. Você tem um vocabulário interessante. Não precisa elevar a voz. Vamos pensar juntos. Você tem que obter reconhecimento, senão vai sofrer. Se não obtiver o reconhecimento dos outros e dos próprios pais, não terá autoconfiança. Uma vida assim pode ser saudável? Alguém pode pensar: Deus está observando, portanto, devo acumular boas ações. Mas esta visão e a visão nihilista de que Deus não existe, logo todas as más ações são permitidas, são dois lados da mesma moeda. Mesmo supondo que Deus não exista e que não seja possível obter o reconhecimento divino, continuaríamos tendo de viver esta vida. Na verdade, é para superar o niilismo de um mundo sem Deus que precisamos negar
o reconhecimento das outras pessoas. Não me interessa esse papo sobre Deus. Pense de forma mais direta e objetiva sobre a mentalidade das pessoas reais, no dia a dia. E quanto ao desejo de ser socialmente reconhecido, por exemplo? Por que alguém quer ascender na hierarquia corporativa? Por que buscar status e fama? Pelo desejo de ser reconhecido como alguém importante na sociedade como um todo. O desejo de reconhecimento. Então, ao conseguir esse reconhecimento, você diria que encontrou a verdadeira felicidade? As pessoas que conquistaram o status social se sentem felizes de verdade? Não, mas isso... Ao tentarem obter o reconhecimento dos outros, quase todos enxergam o ato de satisfazer as expectativas alheias como um meio para esse fim. E isso corresponde à corrente de pensamento da educação por recompensa e punição, que prega que a pessoa deve ser elogiada caso realize a ação apropriada. Se, por exemplo, seu objetivo principal no trabalho é satisfazer as expectativas dos outros, esse trabalho será bem difícil, porque você viverá com medo de que as pessoas estejam observando e terá medo do julgamento delas. Com isso, vai reprimir sua individualidade. Você pode se surpreender com o que eu vou dizer, mas quase nenhum dos pacientes que buscam orientação psicológica é egoísta. Pelo contrário, eles estão sofrendo porque tentam satisfazer as expectativas alheias de seus pais e professores. Por isso não conseguem se comportar de maneira autocentrada. Então eu deveria ser egoísta? É preciso ter consideração pelos outros. Para entender isso, você deve conhecer a ideia da psicologia adleriana chamada separação de tarefas. Separação de tarefas? Esse termo é novo. Fale sobre ele. A irritação do jovem atingiu o ponto máximo. Negar o desejo de reconhecimento, não satisfazer as expectativas dos outros, viver de forma autocentrada. Que diabos o filósofo estava dizendo? O desejo de reconhecimento não é o maior motivador das pessoas para se associarem com as outras e formarem a sociedade? O jovem refletiu. E se a ideia da separação de tarefas não me convencer? Não conseguirei concordar com este homem, ou mesmo com as ideias de Adler, pelo resto da vida. Como separar tarefas? Imagine uma criança com dificuldade para estudar. Não presta atenção na aula, não faz o dever de casa e até esquece os livros na escola. O que você faria se fosse pai dela? Eu faria o possível para que ela estudasse. Contrataria professores particulares e a inscreveria em cursos, mesmo que precisasse arrastá-la até a sala de aula. Esse é o dever de um pai. Foi assim que fui educado. Eu só podia jantar depois de terminar o dever de casa. Então me deixe fazer outra pergunta. Com esse tratamento tão rigoroso, você aprendeu a gostar de estudar? Infelizmente, não. Para mim, aquilo não passava de rotina. Entendo. Tudo bem. Vou falar sobre isso do ponto de vista básico da psicologia adleriana. Na psicologia adleriana, nós perguntamos: de quem é a tarefa? De quem é a tarefa? Se a criança estuda, se sai para brincar com os amigos. Basicamente, essas são tarefas do filho, não dos pais. Você quer dizer que é algo que a criança deve fazer? Resumindo, sim. Não faz o menor sentido os pais estudarem no lugar da criança, certo? Não, não faz. Estudar é tarefa da criança. Quando um pai obriga a criança a estudar, está cometendo um ato de intromissão na tarefa de outra pessoa. Dificilmente se evita um conflito assim. Precisamos sempre nos perguntar de quem é a tarefa e separar as nossas das tarefas das outras pessoas. Como se faz isso? Não se intrometendo nas tarefas das outras pessoas. Simples assim. Simples assim? Em geral, todos os problemas de relacionamento são causados pela nossa intromissão nas tarefas das outras pessoas ou
pela intromissão alheia nas nossas tarefas. A separação é suficiente para mudar os relacionamentos da água para o vinho. Não entendi. Em primeiro lugar, como saber de quem é a tarefa? Para mim, sendo realista, fazer o filho estudar é dever dos pais, porque quase nenhuma criança estuda só por prazer. E, no fim das contas, os pais são responsáveis pelos filhos. Existe uma forma simples de saber de quem é a tarefa. Pense, quem vai acabar recebendo o resultado final causado pela escolha feita? Quando a criança escolhe não estudar, o resultado final dessa decisão, não conseguir acompanhar a turma ou entrar na faculdade preferida, por exemplo, não deve ser recebida pelos pais. Claramente, é o filho quem deve arcar com as consequências disso. Em outras palavras, estudar é tarefa do filho. Não. Você está completamente errado. O pai tem mais experiência de vida e age como um guardião. Ele é responsável por insistir em que o filho estude para que essas situações não aconteçam. Ele faz isso pelo bem da criança e não para se intrometer. Estudar pode até ser tarefa do filho, mas fazer o filho estudar é tarefa dos pais. Hoje em dia é cada vez mais comum ouvir os pais usarem a frase "é para seu próprio bem". Mas eles dizem isso para alcançar as próprias metas. Por exemplo, eles podem querer aparecer bem aos olhos da sociedade, se mostrar superiores ou simplesmente controlar o filho. Em outras palavras, não é pelo bem da criança, mas pelo bem dos pais. E é por sentir essa farsa que o filho se rebela. Então você está dizendo que, mesmo que o filho não esteja estudando nada, como a tarefa é dele, devo deixá-lo em paz? É preciso prestar atenção. A psicologia adleriana não recomenda a abordagem da não interferência. Não interferência é a atitude de não saber e nem sequer ter interesse em saber o que o filho está fazendo. Pelo contrário, é sabendo o que o filho está fazendo que você o protege. Se o estudo é o problema, você diz ao filho que a tarefa é dele e deixa claro que está disposto a ajudar sempre que ele sentir vontade de estudar. Mas você não deve se intrometer na tarefa do filho. Quando nenhum pedido é feito, não se deve interferir nas situações. Isso vai além do relacionamento entre pai e filho? Sim, claro. Na psicologia adleriana, por exemplo, não consideramos tarefa do psicólogo se o cliente muda ou não. Como assim? Como resultado do trabalho, que tipo de decisão o paciente toma? Mudar o estilo de vida ou não? Isso é tarefa dele, e o psicólogo não deve interferir. Negativo. Não posso aceitar uma atitude tão irresponsável. Claro que o psicólogo oferece todo o apoio possível, mas não se intromete além disso. Você pode mostrar a oportunidade, mas não pode obrigar ninguém a aceitá-la. Na psicologia adleriana, a orientação psicológica e todos os outros auxílios partem desse pressuposto. Forçar a mudança ignorando as intenções da pessoa só servirá para causar uma reação intensa. Do ponto de vista adleriano, o psicólogo não muda a vida do cliente? Você é o único que pode mudar a si mesmo. Descarte as tarefas das outras pessoas. Então, como ficam as pessoas confinadas dentro de casa? Por exemplo, alguém como meu amigo. Mesmo no caso dele, você diria que é uma questão de separação de tarefas, que não tem relação com os pais, e por isso ninguém deve interferir? Ele é capaz de sair do confinamento ou não? Ou melhor, de que maneira pode sair de dentro de casa? Em princípio, essa é uma tarefa que a própria pessoa deve resolver. Não cabe aos pais intervir. Mesmo assim, como não são estranhos a ele, provavelmente alguma forma de auxílio é necessária. A essa altura, o mais importante é saber se o filho é capaz de conversar francamente com os pais
sobre o dilema que está vivendo e se eles têm desenvolvido uma relação de confiança forte o suficiente e de forma regular. Então, supondo que seu filho tenha se confinado, o que você faria? Responda a pergunta não como filósofo, mas como pai. Primeiro, pensaria, esta tarefa é do meu filho. Tentaria não intervir na situação e evitar dar atenção excessiva a ela. Depois, passaria a mensagem de que estou pronto para ajudá-lo sempre que ele precisar. Desse modo, o filho sentiria uma mudança em seu pai. Com isso, ele não teria alternativa senão assumir a tarefa de pensar sobre o que fazer. Provavelmente pediria ajuda em algumas coisas, mas tentaria resolver outras sozinho. Você agiria de maneira tão decidida se seu próprio filho se tornasse recluso? Um pai sofrendo pelo relacionamento com o filho pode pensar, meu filho é minha vida. Em outras palavras, ele está assumindo a tarefa do filho e não consegue pensar em mais nada além do filho. Quando percebe, o eu já desapareceu de sua vida. A questão é que, por maior que seja o peso que ele carregue por causa da tarefa do filho, o filho continua sendo um indivíduo independente. Ele não se torna o que os pais desejam que se torne. Não vai escolher a faculdade, o emprego, o cônjuge ou as ações cotidianas de acordo com o desejo dos pais. Claro que os pais vão se preocupar com ele e, vez ou outra, vão até querer interferir. Mas, como eu disse, as outras pessoas não vivem para satisfazer as suas expectativas. Embora o filho seja seu, ele não vai viver para satisfazer suas expectativas como pai. Então, mesmo na família, é preciso haver limite? Na verdade, nas famílias a distância é menor. Por isso, é ainda mais necessário separar as tarefas com todo cuidado. Isso não faz sentido. Por um lado, você está falando de amor, por outro, está negando. Ao impor um limite entre você e a outra pessoa, você não consegue acreditar mais em ninguém. O ato de acreditar também é a separação de tarefas. Você acredita no seu parceiro. Esta tarefa é sua. Mas a forma como essa pessoa age em relação às suas expectativas e à sua confiança é tarefa dela. Quando você impõe seus desejos sem impor limites, acaba se envolvendo numa intervenção invasiva. Suponha que seu parceiro não tenha agido como você desejava. Você ainda conseguiria acreditar nele? Ainda seria capaz de amá-lo? É dessas questões que trata a tarefa do amor. Isso é difícil. Muito difícil. Claro que é. Mas pense da seguinte maneira. Quando você intervém nas tarefas da outra pessoa e as assume, transforma sua vida em algo pesado e cheio de provações. Se você está vivendo uma vida de preocupações e sofrimento que nascem dos relacionamentos interpessoais, primeiro aprenda a se impor limites, dizendo, daqui para frente, esta tarefa será minha. Depois, descarte as tarefas da outra pessoa. Esse é o primeiro passo para aliviar a carga e tornar a vida mais simples. Como se livrar de problemas de relacionamentos interpessoais? Não sei. Isso não me parece certo. Imagine a seguinte situação. Seus pais detestaram seu emprego e, de fato, eles foram contra, não foram? Sim, foram. Eu não diria que detestaram, mas fizeram alguns comentários depreciativos. Bem, vamos exagerar e dizer que detestaram. Seu pai reclamou aos gritos e sua mãe criticou sua decisão com lágrimas nos olhos. Eles não aprovam nem um pouco que você se torne bibliotecário. E se não assumir o negócio da família como seu irmão, podem até deserdá-lo. Mas a tarefa de aceitar a emoção de não aprovar seu emprego é dos seus pais, não sua.
Não é um problema com o qual você deva se preocupar. Espere aí. Você está dizendo que não preciso me importar se deixo meus pais morrendo de tristeza? Isso mesmo. Não importa. Você está de brincadeira. Pode existir uma filosofia que recomende um comportamento tão desnaturado do filho com relação aos pais? Tudo o que você pode fazer em relação à sua vida é escolher o melhor caminho em que acredita. Por outro lado, que tipo de julgamento as outras pessoas fazem dessa escolha? Isso é tarefa delas, e não uma questão na qual você possa interferir. O que outra pessoa pensa de você, se gosta ou não de você, é tarefa dela, não sua. É isso que está dizendo? Isso é a separação de tarefas. Você se preocupa com outras pessoas olhando para você. Teme ser julgado. Por isso deseja o reconhecimento dos outros. Por que você se preocupa com o olhar dos outros? A psicologia adleriana tem uma resposta fácil. Você ainda não está fazendo a separação de tarefas. Supõe que mesmo coisas que deveriam ser tarefas das outras pessoas são suas. Lembre-se das palavras da avó do meu amigo. Só você se preocupa com sua aparência. O comentário dela atinge o cerne da separação de tarefas. O que as outras pessoas pensam quando veem o seu rosto é tarefa delas. Você não tem qualquer controle sobre isso. Como teoria, entendo. Para o meu cérebro racional, faz sentido. Mas minhas emoções não conseguem acompanhar um argumento tão arrogante. Então vamos enxergar a questão por outro ângulo. Digamos que um homem esteja angustiado com os relacionamentos interpessoais na empresa onde trabalha. Tem um chefe completamente irracional que berra a qualquer oportunidade. Por mais que o homem se esforce, seu chefe não reconhece seu empenho e nem sequer presta atenção no que ele diz. É igualzinho ao meu chefe. Mas ser reconhecido pelo seu chefe é o trabalho que você deveria considerar prioridade número 1? Sua tarefa não é ser benquisto pelos colegas de trabalho. Seu chefe não gosta de você. E os motivos para isso são claramente absurdos. Mas nessa relação de trabalho, você não precisa se tornar íntimo dele. Parece certo, mas o cara é meu chefe, entende? Não vou conseguir fazer nada direito se o meu superior vive me dando foras. Eis a mentira da vida de novo, segundo Adler. Não consigo fazer meu trabalho porque meu chefe não gosta de mim. Não vou bem no trabalho por culpa do meu chefe. A pessoa que diz esse tipo de coisa está usando a existência do chefe como desculpa para o trabalho mal feito. Assim como a estudante com medo de corar, na verdade você precisa da existência de um chefe horrível, porque aí pode dizer, se eu não tivesse este chefe, poderia produzir mais. Não, você não conhece meu relacionamento com meu chefe. Por favor, pare de dar palpites arbitrários. Esta é uma discussão ligada aos fundamentos da psicologia adleriana. Se você está irritado, não vai entender nada. Você pensa, tenho este chefe, por isso não consigo trabalhar. Isto é a etiologia em pleno funcionamento. Mas, no fundo, o pensamento é outro. Não quero trabalhar, por isso vou criar um chefe horrível. Ou, não quero reconhecer que sou incapaz, por isso vou criar um chefe horrível. Esta seria a maneira teleológica de ver a coisa. Provavelmente eu seria assim enquadrado na sua abordagem teleológica padrão. Mas meu caso é diferente. Então, supondo que você tenha feito a separação de tarefas, como seriam as coisas? Em outras palavras, por mais que seu chefe tente descontar em você a raiva irracional que sente, esta tarefa não é sua. Seu chefe precisa lidar sozinho com essas emoções irracionais. Não há necessidade de se tornar íntimo dele ou de se sujeitar completamente a ele. Você deve pensar, o que devo fazer é enfrentar minhas próprias tarefas em minha própria vida sem mentir. Mas isso... Todos sofremos nos relacionamentos interpessoais.
Pode ser com os pais ou o irmão mais velho, ou pode ser no local de trabalho. Da última vez você disse que gostaria que eu indicasse alguns passos específicos. Ouça a minha proposta. Primeiro, pergunte-se: de quem é esta tarefa? Depois, faça a separação de tarefas. Com calma, demarque até onde vão suas tarefas e a partir de que ponto se tornam da outra pessoa. Em seguida, policie-se para não intervir nas tarefas da outra pessoa e não permita que ninguém intervenha nas suas. Este é um ponto de vista específico e revolucionário próprio da psicologia adleriana e contém o potencial de mudar totalmente os problemas de relacionamento. Ah, agora sim, comecei a entender o que você quis dizer quando afirmou que o tema da discussão de hoje seria a liberdade. Pois é, estamos tentando falar de liberdade agora. Corte o nó górdio. Tenho certeza de que, se alguém conseguisse entender a separação de tarefas e colocá-la em prática, imediatamente seus relacionamentos interpessoais se libertariam. Mas ainda não posso aceitar essa ideia. Prossiga. Sou todo ouvidos. Acho que, em teoria, a separação de tarefas é correta. O que as outras pessoas pensam de mim ou que tipo de julgamento fazem a meu respeito é tarefa delas, e não posso interferir nisso. E eu deveria fazer apenas o necessário na minha vida, sem mentir. Para você ter uma ideia de como concordo com isso, eu aceitaria se você dissesse que esta é uma verdade da vida. Mas pense, podemos dizer que esta é a coisa certa a fazer do ponto de vista ético ou moral? Ou seja, um estilo de vida que estabelece limites entre você e os outros. Nesse caso, será que você não estaria dispensando as outras pessoas e esbravejando "você está se metendo onde não deve", sempre que se preocupassem com você e perguntassem como está? Essa atitude me parece coisa de alguém que despreza a boa vontade dos outros. Você já ouviu falar de Alexandre Magno? Alexandre Magno? Sim, aprendi sobre ele em História Geral. Ele era um rei macedônio que viveu no século IV AC. Quando estava avançando sobre o reino persa da Lídia, ficou sabendo que havia uma carruagem entronizada na Acrópole. A carruagem tinha sido amarrada num pilar do templo por Górdio, o antigo rei, e uma lenda local dizia: quem desatar esse nó será o senhor da Ásia. Era um nó bem complicado. Muitos homens hábeis tinham certeza de que o desatariam, mas ninguém conseguiu. O que você acha que Alexandre Magno fez quando se viu diante do nó? Ele não desfez o nó com facilidade e se tornou o senhor da Ásia? Não, não foi assim que aconteceu. Quando Alexandre Magno viu como o nó era firme, desembainhou a espada e cortou a corda com um golpe. Nossa! Depois dizem que declarou: o destino não é feito pela lenda, e sim pela espada. Ele não dava valor ao poder da lenda e forjaria seu destino com a espada. Como você sabe, Alexandre Magno acabou se tornando o grande conquistador de todos os territórios atualmente correspondentes ao Oriente Médio e Oeste da Ásia. Essa é a famosa história do nó górdio. Esses nós intrincados, os grilhões dos relacionamentos interpessoais, não devem ser desfeitos por métodos convencionais, mas cortados por uma abordagem completamente nova. Sempre que explico a separação de tarefas, me lembro do nó górdio. Não quero contradizer você, mas nem todos podem se tornar Alexandre Magno. Não é exatamente pela falta de outra pessoa capaz de cortar o nó que essa história que retrata a atitude de Alexandre Magno como um feito heróico é transmitida até hoje? O mesmo acontece com a separação de tarefas. Mesmo sabendo que podemos cortar algo com a espada, isso pode ser difícil, porque quando alguém insiste na separação de tarefas, acaba tendo de cortar os laços, o que leva a pessoa ao isolamento. A separação de tarefas
e ignora por completo a emoção humana. Como é possível desenvolver bons relacionamentos assim? É possível. A separação de tarefas não é o objetivo final dos relacionamentos, apenas o portão de entrada. O portão de entrada? Quando você está lendo um livro e aproxima o rosto demais do papel, não consegue ver nada. Da mesma maneira, formar bons relacionamentos requer certo grau de distanciamento. Quando a distância se torna curta demais e as pessoas grudam uma na outra, até falar com o outro se torna uma tarefa insuportável. Por outro lado, a distância também não pode ser grande. Pais que repreendem demais os filhos se tornam mentalmente muito distantes. Quando isso acontece, a criança não consegue mais sequer consultar os pais, e os pais não conseguem mais dar o auxílio apropriado. Devemos estar prontos a dar um empurrãozinho quando necessário, mas sem invadir o território da outra pessoa. É importante manter uma distância moderada. A distância é necessária mesmo no relacionamento entre pais e filhos? Claro. Você disse que a separação de tarefas despreza a boa vontade dos outros. Essa é uma noção ligada à recompensa. É a ideia de que, quando outra pessoa faz algo por você, você precisa fazer algo em troca, ainda que ela não queira nada. Em vez de agir por boa vontade, você está apenas se esforçando para recompensar o outro. Não importa o apelo que a outra pessoa possa fazer, é você quem decide o que deve fazer. A recompensa está na raiz do que estou chamando de compromisso? Sim. Quando a recompensa está na base de um relacionamento, existe uma sensação que brota na pessoa e diz: eu dei tanto, então você deve me dar tanto de volta. Claro que essa é uma noção bem diferente da separação de tarefas. Não devemos buscar a recompensa nem estar presos a ela. Por outro lado, existem situações em que seria mais fácil intervir nas tarefas de outra pessoa sem fazer qualquer separação de tarefas. Por exemplo, você tem um filho pequeno e ele está tendo dificuldade para amarrar os sapatos. Para a mãe apressada, com certeza é mais cômodo amarrá-los do que aguardar que ele os amarre sozinho. Mas essa é uma intervenção que está retirando a tarefa do filho. E quando você repete essa intervenção, o filho deixa de aprender e perde a coragem de enfrentar as tarefas da vida. Como diz Adler, crianças que não foram ensinadas a enfrentar os desafios tentarão evitar todos os desafios. Mas esta é uma forma tão fria de pensar. Quando Alexandre Magno cortou o nó górdio, algumas pessoas provavelmente sentiram a mesma coisa. Desatar o nó com as mãos era um gesto simbólico, e cortá-lo com a espada parecia um erro. Para eles, Alexandre não havia entendido o sentido das palavras do oráculo. Na psicologia adleriana, certos aspectos contrariam o pensamento social normal. Ela rejeita a etiologia e o trauma. Em vez disso, adota a teleologia. Trata os problemas das pessoas como problemas de relacionamento. E a ausência da busca de reconhecimento e da separação de tarefas provavelmente também são contrários ao pensamento social normal. Impossível. Não consigo fazer isso. Por quê? O filósofo havia começado a descrever a separação de tarefas, e a ideia deixou o jovem arrasado. Se alguém pensasse que todos os seus problemas estavam em seus relacionamentos interpessoais, a separação de tarefas seria eficaz. Com apenas esse ponto de vista, o mundo se tornaria bem simples, mas faltava humanidade nele. Ali não havia nenhum calor humano. Alguém é capaz de aceitar uma filosofia dessas? O jovem se levantou da cadeira e se lamentou. O desejo de reconhecimento o escraviza. Estou insatisfeito há séculos. Os adultos dizem aos jovens: faça algo que você goste de fazer.
E dizem isso com um sorriso no rosto, como se de fato entendessem as pessoas, como se estivessem do lado dos jovens. Mas é tudo da boca para fora. E eles só dizem isso porque não conhecem esses jovens de verdade. Por isso, estão completamente livres de qualquer responsabilidade. Aí, pais e professores nos dizem: entrem em tal faculdade e procurem uma profissão estável. Esse conselho concreto e desinteressante não é uma simples intervenção. Na verdade, eles estão tentando cumprir suas responsabilidades. Como estamos intimamente ligados a eles e eles estão preocupados com o nosso futuro, não podem dizer coisas irresponsáveis como faça o que lhe dê prazer. Tenho certeza de que você também adotaria essa fachada compreensiva e me diria: por favor, faça algo que lhe dê prazer. Mas não vou acreditar nesse conselho. É completamente irresponsável. E parece que o adulto fala como se não fosse nada demais, como se estivesse tirando uma lagarta da sua roupa. Mas, se o mundo esmagar a lagarta, ele vai dizer: não é minha tarefa, e se afastar como se nem fosse com ele. Bela separação de tarefas, seu monstro. Nossa, você está se descontrolando. Então, em outras palavras, você está dizendo que quer que alguém intervenha até certo ponto? Que quer que outra pessoa decida seu caminho? Talvez eu queira. É o seguinte: não é tão difícil julgar o que os outros esperam de você ou que tipo de papel está sendo exigido de você. Viver como você gosta, por outro lado, é extremamente difícil. O que você deseja? O que você quer se tornar? Que tipo de vida pretende viver? Nem sempre se tem uma ideia tão concreta das coisas. Achar que todos têm sonhos e objetivos claros é um erro grave. Não sabe disso? Talvez seja mais fácil viver satisfazendo as expectativas alheias, porque assim você confia a própria vida a elas. Por exemplo, imagine uma pessoa que segue o caminho traçado pelos pais. Mesmo que discorde de muitas coisas, ela não vai perder o rumo enquanto permanecer na trilha. Mas, se estiver decidindo o caminho por conta própria, é natural que se perca às vezes. A pessoa se depara com a barreira do como se deve viver. Por isso estou buscando o reconhecimento dos outros. Você estava falando sobre Deus antes, e se ainda vivêssemos na época em que as pessoas acreditavam em Deus, talvez a máxima de que Deus está vendo poderia servir de critério para a autodisciplina. Se Deus desse o devido reconhecimento, talvez elas nem precisassem do reconhecimento alheio. Mas essa época se encerrou faz tempo. E, neste caso, elas não têm alternativa senão se disciplinar com base no fato de que outras pessoas estão observando, aspirar ao reconhecimento dos outros e viver uma vida honesta. Os olhos das outras pessoas são meu guia. Devemos escolher o reconhecimento alheio ou o caminho da liberdade sem reconhecimento? Esta é uma questão importante. Vamos pensar nela juntos. Se você escolhe viver de acordo com o direcionamento dos outros, está sempre tentando avaliar os sentimentos das outras pessoas e preocupado com a visão que elas têm de você. Você vive para realizar desejos alheios. Sim, pode haver sinais guiando você pelo caminho, mas essa não é uma forma livre de viver. Por que você escolhe viver com tão pouca liberdade? Você usa o termo desejo de reconhecimento, mas o que está realmente dizendo é que não quer ser detestado por ninguém. E quem quer? Não existe ninguém, em lugar algum, que chegaria ao ponto de querer ser detestado. Sim, é verdade, mas... É verdade que não existe ninguém que queira ser detestado, mas reflita. O que você deve fazer para não ser detestado por ninguém? Só existe uma resposta. Estar sempre avaliando os sentimentos das outras pessoas e jurando fidelidade a todas elas. Se existem 10 pessoas, você precisa jurar fidelidade às 10. Quando alguém faz isso, consegue não ser detestado por ninguém, temporariamente.
Mas aí surge uma grande contradição. Você jura fidelidade às 10 pessoas porque tem o desejo sincero de agradar todas elas. É como um político populista que começou a fazer promessas impossíveis e a aceitar responsabilidades que não cabem a ele. Naturalmente, as mentiras acabam sendo reveladas em pouco tempo. Ele perde a confiança das pessoas e transforma a vida num grande sofrimento. E claro que a tensão de viver mentindo gera todo tipo de consequência. Entenda, se alguém vive para satisfazer as expectativas alheias e confia a vida aos outros, está mentindo para si e estendendo a mentira para incluir as pessoas à sua volta. Então você deve ser egocêntrico e viver a vida do jeito que quiser, sem se preocupar em agradar ninguém? Separar as tarefas não é uma atitude egocêntrica. Por outro lado, intervir nas tarefas alheias é uma forma egocêntrica de pensar. Os pais forçam os filhos a estudar, se metem na vida deles e dão palpite até na hora de escolherem com quem vão se casar. Isso sim é egocentrismo. Então o filho pode ignorar as intenções dos pais e viver como bem entende? Não existe razão alguma para um indivíduo não viver a vida como gosta. Além de nihilista, você é um anarquista e hedonista. Estou me segurando para não cair na gargalhada. Um adulto que escolheu uma vida com pouca liberdade, ao ver um jovem vivendo livremente o aqui e agora, critica-o e o chama de hedonista. Claro que esta é uma mentira da vida que o adulto conta para aceitar sua vida sem liberdade. Um adulto que escolheu a verdadeira liberdade não fará esse tipo de comentário. Em vez disso, vai incentivar a vontade de ser livre. Tudo bem. Então, o que você está sustentando é que a questão aqui é liberdade, certo? Vamos ao ponto principal. Você vem usando a palavra liberdade o tempo todo. Mas o que liberdade significa para você? O que é a verdadeira liberdade? Você reconheceu que não quer ser detestado por ninguém e disse: não existe ninguém em lugar algum que chegaria ao ponto de querer ser detestado. Certo. Penso do mesmo modo. Não tenho nenhum desejo de ser detestado. Eu diria que ninguém chegaria ao ponto de querer ser detestado. É um bom insight. Agradar os outros é um desejo universal. Mesmo assim, independentemente dos nossos esforços, existem pessoas que não gostam de mim e pessoas que não gostam de você. Isso também é um fato. Quando você é detestado ou sente que é detestado por alguém, que estado mental isso provoca? Resumindo, fico bem angustiado. Tento imaginar por que não gostam de mim e o que fiz ou disse que possa ter sido ofensivo. Penso que deveria ter interagido com a pessoa de outra forma. Fico morrendo de remorso e de culpa. Para nós, seres humanos, querer agradar é um desejo totalmente natural, um impulso. Kant, o gigante da filosofia moderna, chamou esse desejo de inclinação. Inclinação? Sim, são os desejos instintivos, os desejos impulsivos. Se alguém disser que viver como uma pedra rolando morro abaixo, de modo que as inclinações, desejos ou impulsos assumam o controle à vontade é liberdade, está equivocado. Viver desse jeito é apenas ser escravo de seus desejos e impulsos. A verdadeira liberdade é similar à atitude de empurrar morro acima a pedra que despencou. Como assim? A pedra não tem poder. Quando começa a rolar morro abaixo, continua rolando até que não esteja mais sob o efeito das leis naturais da gravidade e da inércia. Mas nós não somos pedras. Somos seres capazes de resistir à inclinação. Podemos deter a queda do eu e subir o morro. O desejo de reconhecimento provavelmente é natural. Assim,
Você vai continuar rolando morro abaixo para obter reconhecimento dos outros? Vai continuar rolando e se desgastando até ficar com uma superfície uniforme? Quando tudo que resta é uma bolinha redonda, esse é o seu verdadeiro eu? Não pode ser? Você está dizendo que resistir aos nossos instintos e impulsos é liberdade? Como já afirmei várias vezes, na psicologia adleriana, pensamos que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Em outras palavras, buscamos nos libertar dos relacionamentos. Queremos ser livres deles. Porém, é absolutamente impossível viver sozinho no universo. Com base no que já discutimos, nossa conclusão sobre o que é liberdade deveria estar clara. Qual é? Resumindo, liberdade é ser detestado por outras pessoas. Hein? Como assim? Ser detestado prova que você está exercendo sua liberdade e vivendo em liberdade. É sinal de que está vivendo de acordo com seus próprios princípios. Mas... Claro que ser detestado é angustiante. O ideal é viver sem ser detestado por ninguém. As pessoas querem satisfazer o desejo de reconhecimento. Mas quando você se comporta de forma a agradar todo mundo, passa a viver sem liberdade. E isso também é impossível. Exercer a liberdade tem um preço. E o preço da liberdade nos relacionamentos interpessoais é desagradar algumas pessoas. Não, isso está totalmente errado. Isso não pode ser chamado de liberdade. É uma forma diabólica de pensar para induzir as pessoas a fazer o mal. Você provavelmente vem pensando na liberdade como libertação das instituições. Que romper com seu lar, sua escola, sua empresa ou sua nação é liberdade. Mas se você rompe com a instituição, por exemplo, não consegue alcançar a verdadeira liberdade. A não ser que você pare de se preocupar com os julgamentos das outras pessoas. Não tenha medo de ser detestado e pague o preço de talvez nunca alcançar reconhecimento, você não conseguirá seguir sua própria forma de viver. Em outras palavras, não conseguirá ser livre. Ser detestado por outras pessoas. É isso que você está dizendo? O que eu estou dizendo é, não tenha medo de ser detestado. Mas isso... Eu não estou dizendo que você deve viver para ser detestado, nem estou recomendando que pratique o mal. Por favor, não entenda assim. Então vamos mudar a pergunta. As pessoas conseguem suportar o peso da liberdade? São tão fortes assim? Alguém consegue se tornar tão rebelde e arrogante a ponto de não se importar se for detestado pelos próprios pais? Você não se prepara para ser arrogante, nem se torna arrogante. Apenas separa tarefas. Pode haver uma pessoa que não simpatize com você, mas isso não é tarefa sua. E repetindo, pensar coisas como ele deveria gostar de mim, ou fiz de tudo, portanto é estranho que ele não goste de mim, é a forma de pensamento orientada para a recompensa de ter intervindo na tarefa da outra pessoa. Vá em frente, sem medo da possibilidade de ser detestado. Não viva como se estivesse rolando morro abaixo, e sim subindo a ladeira. Nisso consiste a liberdade do ser humano. Vamos supor que eu tenha duas opções à minha frente. Uma vida em que todas as pessoas gostem de mim e outra em que algumas me detestem. E que tivesse de escolher uma. Eu escolheria a segunda sem pestanejar. Antes de me preocupar com o que os outros pensam de mim, quero seguir com meu próprio ser. Ou seja, quero viver em liberdade. Você é livre agora? Sim, sou livre. Você não quer ser detestado, mas não se importa caso seja? É isso aí. Não querer ser detestado provavelmente é minha tarefa. Mas se fulano me detesta ou não, isso é tarefa dele. Não estou aqui para agradá-lo. Se uma pessoa não simpatiza comigo, não posso intervir. Claro que você faz a sua parte, mas se o outro faz a dele ou não, isso não diz respeito a você. Uma conclusão e tanto.
A coragem de ser feliz também inclui a coragem de ser detestado e de agir sem se preocupar em satisfazer as expectativas dos outros. Quando você adquire essa coragem, seus relacionamentos ganham uma nova leveza. Você dá as cartas nos relacionamentos interpessoais. Bem, eu nunca imaginaria que visitaria um filósofo para ouvir que devo ser detestado. Sei muito bem que engolir essa ideia não é nada fácil. Provavelmente você vai levar um tempo para mastigar e digerir. Se continuarmos avançando nesse tema hoje, acho que você não vai conseguir memorizar. Por isso, proponho conversar com você sobre outra coisa, uma questão pessoal relacionada à separação de tarefas e depois encerrar por hoje. Tudo bem. O assunto sobre o qual quero falar também tem a ver com os relacionamentos com os pais. O relacionamento com meu pai sempre foi instável, mesmo quando eu era criança. Minha mãe morreu quando eu tinha 20 anos, sem que jamais tivéssemos nos envolvido em uma conversa de verdade. E depois disso, o relacionamento com meu pai ficou cada vez mais tenso. Até que encontrei a psicologia individual e entendi as ideias de Adler. Por que você tinha um relacionamento ruim com seu pai? O que trago na lembrança é a imagem de uma época em que ele batia em mim. Não me recordo do que eu fazia para provocar essa reação. Só me lembro de me esconder sob uma mesa tentando ficar a salvo, mas ele me puxava e me batia forte. Isso aconteceu várias vezes. O medo se tornou um trauma. Acho que, até conhecer a psicologia adleriana, era assim que eu pensava. Porque meu pai era uma pessoa melancólica, taciturna. Mas se eu penso, ele me batia, por isso nosso relacionamento ficou ruim. Estou recorrendo à etiologia freudiana. A posição teleológica adleriana inverte completamente a interpretação de causa e efeito. Ou seja, eu trouxe à tona a lembrança de ter sido espancado porque não quero que o relacionamento com meu pai melhore. Então, primeiro você tinha a meta de não querer que o relacionamento com seu pai melhorasse e não querer consertar as coisas entre vocês. Isso. Para mim, foi mais conveniente não consertar o relacionamento com meu pai. Eu poderia usar meu pai como desculpa para o fato de minha vida não andar bem. Para mim, aquilo foi uma virtude. Além disso, eu estava me vingando de um pai autoritário. Era exatamente sobre isso que eu queria perguntar. Você inverteu causa e efeito, ou seja, foi capaz de se analisar e dizer: não é porque meu pai me batia que tenho um mau relacionamento com ele. Na verdade, eu trouxe à tona a lembrança das surras porque não quero que nosso relacionamento melhore. Mas então eu pergunto, em que isso muda as coisas? Não muda o fato de você ter sido espancado na infância, certo? Pode-se pensar que é uma carta de relacionamento interpessoal. Enquanto uso a etiologia para pensar, tenho um relacionamento ruim com meu pai porque ele me batia, não vou conseguir solucionar o problema. Mas se eu pensar, eu trouxe à tona a lembrança de ser espancado porque não quero que o relacionamento com meu pai melhore, estarei segurando a carta de consertar relacionamentos. Porque, mudando a meta, eu consigo consertar tudo. Isso realmente conserta as coisas? Claro. Tenho minhas dúvidas se você sente isso do fundo do coração. Eu entendo a teoria, mas o sentimento não me parece certo. Aí entra a separação de tarefas. Meu pai e eu, de fato, tivemos um relacionamento complicado. Ele era teimoso e nunca imaginei que seus sentimentos pudessem mudar facilmente. Além disso, havia uma grande possibilidade de ele ter esquecido as surras. Porém, na época em que tomei minha resolução de consertar o relacionamento, não me importava qual estilo de vida meu pai tinha, o que ele pensava de mim ou o tipo de atitude que poderia adotar em reação à minha abordagem. Na verdade, esses fatores não tinham a menor importância.
Mesmo que ele não estivesse disposto a consertar o relacionamento, eu não me importava. A questão era se eu resolveria ou não seguir em frente com isso, se eu daria as cartas do relacionamento. Você dá as cartas do relacionamento? Sim, muitas pessoas acreditam que o outro é quem dá as cartas do relacionamento. Por isso pensam, como tal pessoa se sente em relação a mim? Com isso, acabam vivendo para satisfazer os desejos alheios. Mas quando compreendem a separação das tarefas, percebem que elas é que dão. Esta é uma forma nova de pensar. Então, a partir da sua mudança, seu pai mudou também? Eu não mudei para mudar meu pai. É uma ideia errônea tentar manipular outra pessoa. Ainda que eu mude, sou apenas eu quem muda. Não sei que resultado isso vai causar no outro e não posso participar desse aspecto. Claro que há ocasiões em que, junto com a minha mudança, e não devido à minha mudança, a outra pessoa também muda. Em muitos casos, a pessoa não terá opção senão mudar. Mas essa não é a meta, e é bem possível que a outra pessoa não mude. De qualquer modo, mudar sua conduta para manipular outra pessoa é claramente uma forma errada de pensar. Não se deve manipular outras pessoas e a manipulação não pode ocorrer. Quando falamos de relacionamentos, parece que sempre vem à mente o relacionamento entre duas pessoas ou o nosso relacionamento com um grupo. Mas a verdade é que seu primeiro relacionamento é com você mesmo. Quando se está preso ao desejo de reconhecimento, as cartas do relacionamento estão sempre nas mãos dos outros. Você oferece as cartas da vida a outra pessoa ou prefere segurá-las? Em casa, reflita mais um pouco sobre as ideias de separação de tarefa e de liberdade. Estarei aguardando você aqui. Tudo bem. Vou pensar sobre elas. Ótimo. Então... Tem mais uma coisa que eu gostaria de perguntar. O quê? No fim das contas, você conseguiu corrigir seu relacionamento com seu pai? Sim, claro. Acho que sim. Meu pai adoeceu e nos últimos anos de sua vida, eu e minha família tivemos que cuidar dele. Um dia, quando eu estava cuidando dele, como de costume, meu pai disse: "Obrigado." Eu não sabia que essa palavra fazia parte do vocabulário dele. Fiquei espantado e me senti grato por todos os dias que haviam decorrido. Durante os longos anos que passei cuidando dele, eu tinha tentado de tudo, quer dizer, tinha me esforçado ao máximo para mostrar a oportunidade ao meu pai. E no fim, ele aceitou. Bem, muito obrigado. Voltarei no mesmo horário. Eu que agradeço. Gostei da sua visita. A quarta noite. A terceira noite. Descarte as tarefas das outras pessoas. 2 angustiantes semanas depois, o jovem fez outra visita ao gabinete do filósofo. O que é liberdade? Por que as pessoas não conseguem ser livres? Por que eu não consigo ser livre? Qual é a verdadeira natureza daquilo que está me restringindo? A tarefa que o filósofo tinha atribuído a ele era difícil, e parecia impossível achar uma resposta convincente. Quanto mais pensava, mais o jovem começava a perceber a própria falta de liberdade. Negue o desejo de reconhecimento. Você disse que hoje iríamos discutir a liberdade. Sim. Você teve tempo para pensar no que é a liberdade? Sim. Na verdade, pensei muito sobre o assunto. E chegou a alguma conclusão? Bem, não consegui achar respostas, mas achei isto. Não é uma ideia minha. Na verdade, encontrei a frase na biblioteca. É de um romance de Dostoiévski. O dinheiro é a liberdade cunhada. O que acha? Liberdade cunhada não é uma expressão original? Mas, falando sério, fiquei fascinado por achar essa frase que capta bem a essência dessa coisa chamada dinheiro. Entendo. Claro que, falando em um sentido bem geral sobre a natureza daquilo que o dinheiro traz,
poderíamos dizer que é liberdade. Esse é um comentário perspicaz. Mas você não chegaria ao ponto de dizer que liberdade, portanto, é dinheiro. Chegaria? É exatamente como você diz. Provavelmente, existe uma liberdade que pode ser alcançada com dinheiro. E tenho certeza de que essa liberdade é maior do que imaginamos. Porque, na verdade, satisfazemos todas as necessidades da vida através de transações financeiras. Mas podemos concluir que alguém que seja dono de uma grande riqueza pode ser livre? Acho que não. Gostaria de acreditar que não é esse o caso, e que valores humanos e a felicidade humana não podem ser comprados com dinheiro. Bem, digamos que você tenha alcançado sua liberdade financeira. E, embora tenha ficado rico, não encontrou a felicidade. Nesse momento, que problemas e privações você continuaria tendo? Eu continuaria com problemas nos relacionamentos interpessoais que você vem mencionando. Pensei muito sobre essa questão. Por exemplo, você pode ser muito rico, mas não ser amado por ninguém, não ter companheiros que possa chamar de amigos e não ter ninguém que goste de você. Isso traz uma enorme infelicidade. Outra coisa que não consigo tirar da cabeça é a palavra compromissos. Todos estamos no meio desse emaranhado que chamamos de compromissos. Muitas vezes, temos que manter laços com pessoas com as quais não nos importamos ou precisamos aturar as oscilações de humor daquele chefe horrível. Mas, se você pudesse se libertar desses relacionamentos mesquinhos, imagine como tudo seria fácil. Mas ninguém consegue fazer isso. Aonde vamos, estamos cercados por outras pessoas e somos indivíduos sociais que existem em relações com outros. Não importa o que façamos, não conseguimos escapar da corda grossa dos nossos relacionamentos. Agora eu compreendo a afirmação de Adler. Todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Isso é um grande insight. Esse é um ponto crucial. Vamos nos aprofundar mais um pouco. O que em nossos relacionamentos está nos privando da liberdade? No outro dia, você falou sobre pensarmos nos outros como inimigos ou companheiros. Você disse que, se alguém se torna capaz de ver os outros como companheiros, sua forma de ver o mundo também muda. Isso faz todo sentido. Na última vez que nos encontramos, saí daqui totalmente convencido. Mas aí o que aconteceu? Pensei bem no assunto e percebi que certos aspectos dos relacionamentos não podem ser completamente explicados. Quais, por exemplo? O mais óbvio é a existência dos pais. Nunca consegui pensar nos pais como inimigos. Durante a infância, especialmente, eles eram meus maiores guardiões, me criaram e me protegeram. Nesse aspecto, sou sinceramente grato. Mesmo assim, eles são rigorosos. Na última vez, contei a você que sempre me comparavam ao meu irmão mais velho e nunca ouviam o que eu tinha a dizer. Por outro lado, eles vivem dando palpite na minha vida, dizendo que eu deveria estudar mais, evitar fazer amizade com tais e tais pessoas, pelo menos entrar na faculdade, conseguir determinado emprego e assim por diante. As exigências deles fazem-eu me sentir muito pressionado e geram compromissos. E o que você acabou fazendo? Me parece que, até começar a faculdade, nunca consegui ignorar as intenções dos meus pais. Eu ficava ansioso, o que era desagradável, mas o fato é que meus desejos sempre pareciam coincidir com os dos meus pais. Mas fui eu mesmo que escolhi onde trabalharia. Agora que você mencionou, acho que ainda não me falou sobre isso. Você trabalha em quê? Trabalho na biblioteca da faculdade. Meus pais queriam que eu assumisse a gráfica do meu pai, como fez meu irmão. Por causa disso, desde que comecei na função de bibliotecário, nosso relacionamento tem sido um tanto tenso. Se, em vez de serem meus pais, eles fossem meus inimigos, provavelmente eu nem ligaria. Porque, por mais que tentassem interferir, eu poderia não me deixar afetar por isso. Mas,
como eu disse, para mim, pais não são inimigos. Se são ou não companheiros é outra questão, mas, no mínimo, não são o que eu chamo de inimigos. Nosso relacionamento é muito íntimo para eu poder simplesmente ignorar as intenções deles. Quando você decidiu qual faculdade cursar de acordo com o desejo dos seus pais, que tipo de emoção sentiu em relação a eles? É complicado. Bateu um ressentimento, mas também tive uma sensação de alívio, porque, ao entrar na faculdade, eu poderia conseguir o reconhecimento deles. Com isso, você poderia fazer seus pais lhe darem o devido reconhecimento? Vamos parar com essas perguntas repetitivas. Tenho certeza de que você sabe do que estou falando. É o chamado desejo de reconhecimento. Em suma, são os problemas de relacionamento interpessoal. Nós temos a necessidade constante de reconhecimento dos outros. Isso acontece porque a outra pessoa não é um inimigo detestável, não acha? Então, sim, está certo. Eu queria obter o reconhecimento dos meus pais. Entendo. Vamos falar de uma das premissas principais da psicologia adleriana sobre essa questão. A psicologia adleriana nega a necessidade de buscar o reconhecimento dos outros. Ela nega o desejo de reconhecimento? Não há necessidade de ser reconhecido pelos outros. Na verdade, não se deve buscar o reconhecimento. Nunca é demais enfatizar esse ponto. Negativo. O desejo de reconhecimento é universal e motiva todo ser humano, não é? Não viva para satisfazer as expectativas dos outros. O reconhecimento alheio é algo que deve causar satisfação. Mas é errado dizer que ser reconhecido é absolutamente necessário. Antes de tudo, para que alguém busca reconhecimento? Ou, para ser sucinto, por que alguém quer ser elogiado pelos outros? É simples. É sendo reconhecido que você sente que tem valor. É pelo reconhecimento dos outros que você se torna capaz de eliminar os sentimentos de inferioridade. Você aprende a ter autoconfiança. Sim, é uma questão de valor. Acho que você mencionou da última vez que o sentimento de inferioridade é uma questão de julgamento de valor. Como nunca obtive o reconhecimento dos meus pais, vivi uma vida contaminada por sentimentos de inferioridade. Imagine um ambiente familiar. Digamos que você vem limpando a sujeira da rua em torno do prédio onde trabalha. O fato é que ninguém parece perceber. Ou, se percebe, ninguém mostrou reconhecimento pelo que você fez, nem mesmo disse uma palavra de agradecimento. Você continua recolhendo o lixo? Essa é uma situação difícil. Acho que, se ninguém reconhece o que eu estou fazendo, eu poderia parar. Por quê? Recolher o lixo é uma atitude que beneficia a todos. Se eu fizesse isso, mas não recebesse nenhuma palavra de agradecimento, provavelmente perderia a motivação. Esse é o perigo do desejo de reconhecimento. Por que as pessoas buscam o reconhecimento das outras? Em muitos casos, isso é fruto da influência da educação baseada em recompensas e punições. Educação baseada em recompensas e punições? Se você realiza a ação apropriada, é elogiado. Se realiza a ação imprópria, é punido. Adler era um grande crítico desse tipo de educação. Ela leva a estilos de vida equivocados, em que as pessoas pensam: se ninguém vai me elogiar, não vou fazer a ação apropriada. E se ninguém vai me punir, vou me envolver em ações impróprias. Quando começa a recolher o lixo, você já tem a meta de querer receber elogios. E se não for elogiado por ninguém, vai ficar indignado ou decidir nunca mais fazer a boa ação. Claramente existe algo errado nessa situação. Não. Por favor, não banalize as coisas. Não estou discutindo sobre educação. É normal querer obter reconhecimento das pessoas de quem você gosta, ser aceito pelas pessoas à sua volta.
Você está redondamente enganado. Veja bem, não vivemos para satisfazer as expectativas dos outros. Como assim? Você não vive para satisfazer as expectativas das outras pessoas, nem eu. Isso não é necessário. Que argumento egoísta! Você está dizendo que as pessoas devem pensar apenas em si mesmas e viver uma vida de hipocrisia? Nos ensinamentos do judaísmo existe um pensamento que diz mais ou menos o seguinte: se você não está vivendo a vida para si, quem irá vivê-la por você? Em última análise, vivemos pensando no eu. Não há motivo para não pensarmos assim. Você está sofrendo do veneno do niilismo. Está dizendo que vivemos pensando no eu e que isso está certo? Que maneira triste de pensar. Não é niilismo coisa nenhuma, pelo contrário. Quando você busca o reconhecimento alheio e só se preocupa com o julgamento que vão fazer de você, acaba vivendo a vida das outras pessoas. Pode explicar melhor? Quando você deseja muito ser reconhecido, acaba vivendo para satisfazer as expectativas das pessoas que querem que você seja isso ou aquilo. Em outras palavras, você joga fora quem realmente é e vive a vida alheia. E lembre-se, se você não vive para satisfazer as expectativas dos outros, as pessoas não vivem para satisfazer as suas. Alguém pode não agir do modo que você gostaria, mas você não deve se irritar com isso. É natural. Não, não é. Esse argumento subverte as bases da nossa sociedade. A verdade é que nós temos o desejo de reconhecimento, mas, para sermos reconhecidos, primeiro temos que reconhecer o outro. É reconhecendo as pessoas e outros sistemas de valores que somos reconhecidos. É com base nessa relação que nossa sociedade se forma. Seu argumento é uma forma de pensar detestável, perigosa, que leva o ser humano ao isolamento e ao conflito. É uma solicitação diabólica que estimula a desconfiança e a dúvida desnecessariamente. Você tem um vocabulário interessante. Não precisa elevar a voz. Vamos pensar juntos. Você tem que obter reconhecimento, senão vai sofrer. Se não obtiver o reconhecimento dos outros e dos próprios pais, não terá autoconfiança. Uma vida assim pode ser saudável? Alguém pode pensar: Deus está observando, portanto, devo acumular boas ações. Mas esta visão e a visão nihilista de que Deus não existe, logo todas as más ações são permitidas, são dois lados da mesma moeda. Mesmo supondo que Deus não exista e que não seja possível obter o reconhecimento divino, continuaríamos tendo de viver esta vida. Na verdade, é para superar o niilismo de um mundo sem Deus que precisamos negar o reconhecimento das outras pessoas. Não me interessa esse papo sobre Deus. Pense de forma mais direta e objetiva sobre a mentalidade das pessoas reais, no dia a dia. E quanto ao desejo de ser socialmente reconhecido, por exemplo, por que alguém quer ascender na hierarquia corporativa? Por que buscar status e fama? Pelo desejo de ser reconhecido como alguém importante na sociedade como um todo, o desejo de reconhecimento. Então, ao conseguir esse reconhecimento, você diria que encontrou a verdadeira felicidade? As pessoas que conquistaram o status social se sentem felizes de verdade? Não, mas isso... Ao tentarem obter o reconhecimento dos outros, quase todos enxergam o ato de satisfazer as expectativas alheias como um meio para esse fim. E isso corresponde à corrente de pensamento da educação por recompensa e punição, que prega que a pessoa deve ser elogiada caso realize a ação apropriada. Se, por exemplo, seu objetivo principal no trabalho é satisfazer as expectativas dos outros, esse trabalho será bem difícil, porque você viverá com medo de que as pessoas estejam observando e terá medo do julgamento delas. Com isso, vai reprimir sua individualidade. Você pode se surpreender com o que eu vou dizer, mas
Quase nenhum dos pacientes que buscam orientação psicológica é egoísta. Pelo contrário, eles estão sofrendo porque tentam satisfazer as expectativas alheias de seus pais e professores. Por isso não conseguem se comportar de maneira autocentrada. Então eu deveria ser egoísta? É preciso ter consideração pelos outros. Para entender isso, você deve conhecer a ideia da psicologia adleriana chamada separação de tarefas. Separação de tarefas? Esse termo é novo. Fale sobre ele. A irritação do jovem atingiu o ponto máximo. Negar o desejo de reconhecimento? Não satisfazer as expectativas dos outros? Viver de forma autocentrada? Que diabos o filósofo estava dizendo? O desejo de reconhecimento não é o maior motivador das pessoas para se associarem com as outras e formarem a sociedade? O jovem refletiu. E se a ideia da separação de tarefas não me convencer? Não conseguirei concordar com este homem, ou mesmo com as ideias de Adler, pelo resto da vida. Como separar tarefas? Imagine uma criança com dificuldade para estudar. Não presta atenção na aula, não faz o dever de casa e até esquece os livros na escola. O que você faria se fosse pai dela? Eu faria o possível para que ela estudasse. Contrataria professores particulares e a inscreveria em cursos, mesmo que precisasse arrastá-la até a sala de aula. Esse é o dever de um pai. Foi assim que fui educado. Eu só podia jantar depois de terminar o dever de casa. Então me deixe fazer outra pergunta. Com esse tratamento tão rigoroso, você aprendeu a gostar de estudar? Infelizmente, não. Para mim, aquilo não passava de rotina. Entendo. Tudo bem. Vou falar sobre isso do ponto de vista básico da psicologia adleriana. Na psicologia adleriana, nós perguntamos: de quem é a tarefa? De quem é a tarefa? Se a criança estuda, se sai para brincar com os amigos. Basicamente, essas são tarefas do filho, não dos pais. Você quer dizer que é algo que a criança deve fazer? Resumindo, sim. Não faz o menor sentido os pais estudarem no lugar da criança, certo? Não, não faz. Estudar é tarefa da criança. Quando um pai obriga a criança a estudar, está cometendo um ato de intromissão na tarefa de outra pessoa. Dificilmente se evita um conflito assim. Precisamos sempre nos perguntar de quem é a tarefa e separar as nossas das tarefas das outras pessoas. Como se faz isso? Não se intrometendo nas tarefas das outras pessoas. Simples assim. Simples assim? Em geral, todos os problemas de relacionamento são causados pela nossa intromissão nas tarefas das outras pessoas ou pela intromissão alheia nas nossas tarefas. A separação é suficiente para mudar os relacionamentos da água para o vinho. Não entendi. Em primeiro lugar, como saber de quem é a tarefa? Para mim, sendo realista, fazer o filho estudar é dever dos pais, porque quase nenhuma criança estuda só por prazer. E, no fim das contas, os pais são responsáveis pelos filhos. Existe uma forma simples de saber de quem é a tarefa. Pense, quem vai acabar recebendo o resultado final causado pela escolha feita? Quando a criança escolhe não estudar, o resultado final dessa decisão, não conseguir acompanhar a turma ou entrar na faculdade preferida, por exemplo, não deve ser recebida pelos pais. Claramente, é o filho quem deve arcar com as consequências disso. Em outras palavras, estudar é tarefa do filho. Não. Você está completamente errado. O pai tem mais experiência de vida e age como um guardião. Ele é responsável por insistir em que o filho estude para que essas situações não aconteçam. Ele faz isso pelo bem da criança e não para se intrometer. Estudar pode até ser tarefa do filho, mas fazer o filho estudar é tarefa dos pais. Hoje em dia é cada vez mais comum ouvir os pais usarem a frase "é para seu próprio bem".
Mas eles dizem isso para alcançar as próprias metas. Por exemplo, eles podem querer aparecer bem aos olhos da sociedade, se mostrar superiores ou simplesmente controlar o filho. Em outras palavras, não é pelo bem da criança, mas pelo bem dos pais. E é por sentir essa farsa que o filho se rebela. Então você está dizendo que, mesmo que o filho não esteja estudando nada, como a tarefa é dele, devo deixá-lo em paz? É preciso prestar atenção. A psicologia adleriana não recomenda a abordagem da não interferência. Não interferência é a atitude de não saber e nem sequer ter interesse em saber o que o filho está fazendo. Pelo contrário, é sabendo o que o filho está fazendo que você o protege. Se o estudo é o problema, você diz ao filho que a tarefa é dele e deixa claro que está disposto a ajudar sempre que ele sentir vontade de estudar. Mas você não deve se intrometer na tarefa do filho. Quando nenhum pedido é feito, não se deve interferir nas situações. Isso vai além do relacionamento entre pai e filho? Sim, claro. Na psicologia adleriana, por exemplo, não consideramos tarefa do psicólogo se o cliente muda ou não. Como assim? Como resultado do trabalho, que tipo de decisão o paciente toma? Mudar o estilo de vida ou não? Isso é tarefa dele, e o psicólogo não deve interferir. Negativo. Não posso aceitar uma atitude tão irresponsável. Claro que o psicólogo oferece todo o apoio possível, mas não se intromete além disso. Você pode mostrar a oportunidade, mas não pode obrigar ninguém a aceitá-la. Na psicologia adleriana, a orientação psicológica e todos os outros auxílios partem desse pressuposto. Forçar a mudança ignorando as intenções da pessoa só servirá para causar uma reação intensa. Do ponto de vista adleriano, o psicólogo não muda a vida do cliente? Você é o único que pode mudar a si mesmo. Descarte as tarefas das outras pessoas. Então, como ficam as pessoas confinadas dentro de casa? Por exemplo, alguém como meu amigo. Mesmo no caso dele, você diria que é uma questão de separação de tarefas, que não tem relação com os pais, e por isso ninguém deve interferir? Ele é capaz de sair do confinamento ou não? Ou melhor, de que maneira pode sair de dentro de casa? Em princípio, essa é uma tarefa que a própria pessoa deve resolver. Não cabe aos pais intervir. Mesmo assim, como não são estranhos a ele, provavelmente alguma forma de auxílio é necessária. A essa altura, o mais importante é saber se o filho é capaz de conversar francamente com os pais sobre o dilema que está vivendo e se eles têm desenvolvido uma relação de confiança forte o suficiente e de forma regular. Então, supondo que seu filho tenha se confinado, o que você faria? Responda a pergunta não como filósofo, mas como pai. Primeiro, pensaria, esta tarefa é do meu filho. Tentaria não intervir na situação e evitar dar atenção excessiva a ela. Depois, passaria a mensagem de que estou pronto para ajudá-lo sempre que ele precisar. Desse modo, o filho sentiria uma mudança em seu pai. Com isso, ele não teria alternativa senão assumir a tarefa de pensar sobre o que fazer. Provavelmente pediria ajuda em algumas coisas, mas tentaria resolver outras sozinho. Você agiria de maneira tão decidida se seu próprio filho se tornasse recluso? Um pai sofrendo pelo relacionamento com o filho pode pensar, meu filho é minha vida. Em outras palavras, ele está assumindo a tarefa do filho e não consegue pensar em mais nada além do filho. Quando percebe, o eu já desapareceu de sua vida. A questão é que, por maior que seja o peso que ele carregue por causa da tarefa do filho, o filho continua sendo um indivíduo independente.
Ele não se torna o que os pais desejam que se torne. Não vai escolher a faculdade, o emprego, o cônjuge ou as ações cotidianas de acordo com o desejo dos pais. Claro que os pais vão se preocupar com ele e, vez ou outra, vão até querer interferir. Mas, como eu disse, as outras pessoas não vivem para satisfazer as suas expectativas. Embora o filho seja seu, ele não vai viver para satisfazer suas expectativas como pai. Então, mesmo na família, é preciso haver limite? Na verdade, nas famílias a distância é menor. Por isso, é ainda mais necessário separar as tarefas com todo cuidado. Isso não faz sentido. Por um lado, você está falando de amor. Por outro, está negando. Ao impor um limite entre você e a outra pessoa, você não consegue acreditar mais em ninguém. O ato de acreditar também é a separação de tarefas. Você acredita no seu parceiro. Esta tarefa é sua. Mas a forma como essa pessoa age em relação às suas expectativas e à sua confiança é tarefa dela. Quando você impõe seus desejos sem impor limites, acaba se envolvendo numa intervenção invasiva. Suponha que seu parceiro não tenha agido como você desejava. Você ainda conseguiria acreditar nele? Ainda seria capaz de amá-lo? É dessas questões que trata a tarefa do amor. Isso é difícil. Muito difícil. Claro que é. Mas pense da seguinte maneira. Quando você intervém nas tarefas da outra pessoa e as assume, transforma sua vida em algo pesado e cheio de provações. Se você está vivendo uma vida de preocupações e sofrimento que nascem dos relacionamentos interpessoais, primeiro aprenda a se impor limites, dizendo: daqui para frente, esta tarefa será minha. Depois, descarte as tarefas da outra pessoa. Esse é o primeiro passo para aliviar a carga e tornar a vida mais simples. Como se livrar de problemas de relacionamentos interpessoais? Não sei. Isso não me parece certo. Imagine a seguinte situação. Seus pais detestaram seu emprego e, de fato, eles foram contra, não foram? Sim, foram. Eu não diria que detestaram, mas fizeram alguns comentários depreciativos. Bem, vamos exagerar e dizer que detestaram. Seu pai reclamou aos gritos e sua mãe criticou sua decisão com lágrimas nos olhos. Eles não aprovam nem um pouco que você se torne bibliotecário. E se não assumir o negócio da família como seu irmão, podem até deserdá-lo. Mas a tarefa de aceitar a emoção de não aprovar seu emprego é dos seus pais, não sua. Não é um problema com o qual você deva se preocupar. Espere aí. Você está dizendo que não preciso me importar se deixo meus pais morrendo de tristeza? Isso mesmo. Não importa. Você está de brincadeira. Pode existir uma filosofia que recomende um comportamento tão desnaturado do filho com relação aos pais? Tudo o que você pode fazer em relação à sua vida é escolher o melhor caminho em que acredita. Por outro lado, que tipo de julgamento as outras pessoas fazem dessa escolha? Isso é tarefa delas, e não uma questão na qual você possa interferir. O que outra pessoa pensa de você, se gosta ou não de você, é a tarefa dela, não sua. É isso que está dizendo? Isso é a separação de tarefas. Você se preocupa com outras pessoas olhando para você. Teme ser julgado. Por isso deseja o reconhecimento dos outros. Por que você se preocupa com o olhar dos outros? A psicologia adleriana tem uma resposta fácil. Você ainda não está fazendo a separação de tarefas. Supõe que mesmo coisas que deveriam ser tarefas das outras pessoas são suas. Lembre-se das palavras da avó do meu amigo. Só você se preocupa com sua aparência. O comentário dela atinge o cerne da separação de tarefas. O que as outras pessoas pensam quando veem o seu rosto
É tarefa delas. Você não tem qualquer controle sobre isso. Como teoria, entendo. Para o meu cérebro racional, faz sentido. Mas minhas emoções não conseguem acompanhar um argumento tão arrogante. Então vamos enxergar a questão por outro ângulo. Digamos que um homem esteja angustiado com os relacionamentos interpessoais na empresa onde trabalha. Tem um chefe completamente irracional que berra a qualquer oportunidade. Por mais que o homem se esforce, seu chefe não reconhece seu empenho e nem sequer presta atenção no que ele diz. É igualzinho ao meu chefe. Mas ser reconhecido pelo seu chefe é o trabalho que você deveria considerar prioridade número 1? Sua tarefa não é ser benquisto pelos colegas de trabalho. Seu chefe não gosta de você. E os motivos para isso são claramente absurdos. Mas nessa relação de trabalho, você não precisa se tornar íntimo dele. Parece certo, mas o cara é meu chefe, entende? Não vou conseguir fazer nada direito se o meu superior vive me dando foras. Eis a mentira da vida de novo, segundo Adler. Não consigo fazer meu trabalho porque meu chefe não gosta de mim. Não vou bem no trabalho por culpa do meu chefe. A pessoa que diz esse tipo de coisa está usando a existência do chefe como desculpa para o trabalho mal feito. Assim como a estudante com medo de corar, na verdade você precisa da existência de um chefe horrível, porque aí pode dizer, se eu não tivesse este chefe, poderia produzir mais. Não, você não conhece meu relacionamento com meu chefe. Por favor, pare de dar palpites arbitrários. Esta é uma discussão ligada aos fundamentos da psicologia adleriana. Se você está irritado, não vai entender nada. Você pensa, tenho este chefe, por isso não consigo trabalhar. Isto é a etiologia em pleno funcionamento. Mas, no fundo, o pensamento é outro. Não quero trabalhar, por isso vou criar um chefe horrível. Ou, não quero reconhecer que sou incapaz, por isso vou criar um chefe horrível. Esta seria a maneira teleológica de ver a coisa. Provavelmente eu seria assim enquadrado na sua abordagem teleológica padrão. Mas meu caso é diferente. Então, supondo que você tenha feito a separação de tarefas, como seriam as coisas? Em outras palavras, por mais que seu chefe tente descontar em você a raiva irracional que sente, esta tarefa não é sua. Seu chefe precisa lidar sozinho com essas emoções irracionais. Não há necessidade de se tornar íntimo dele ou de se sujeitar completamente a ele. Você deve pensar, o que devo fazer é enfrentar minhas próprias tarefas em minha própria vida sem mentir. Mas isso... Todos sofremos nos relacionamentos interpessoais. Pode ser com os pais ou o irmão mais velho, ou pode ser no local de trabalho. Da última vez você disse que gostaria que eu indicasse alguns passos específicos. Ouça a minha proposta. Primeiro, pergunte-se, de quem é esta tarefa? Depois, faça a separação de tarefas. Com calma, demarque até onde vão suas tarefas e a partir de que ponto se tornam da outra pessoa. Em seguida, policie-se para não intervir nas tarefas da outra pessoa e não permita que ninguém intervenha nas suas. Este é um ponto de vista específico e revolucionário próprio da psicologia adleriana e contém o potencial de mudar totalmente os problemas de relacionamento. Agora sim, comecei a entender o que você quis dizer quando afirmou que o tema da discussão de hoje seria a liberdade. Pois é, estamos tentando falar de liberdade agora. Corte o nó górdio. Tenho certeza de que, se alguém conseguisse entender a separação de tarefas e colocá-la em prática, imediatamente seus relacionamentos interpessoais se libertariam. Mas ainda não posso aceitar essa ideia. Prossiga. Sou todo ouvidos. Acho que, em teoria, a separação de tarefas é correta.
O que as outras pessoas pensam de mim ou que tipo de julgamento fazem a meu respeito é tarefa delas, e não posso interferir nisso. E eu deveria fazer apenas o necessário na minha vida, sem mentir. Para você ter uma ideia de como concordo com isso, eu aceitaria se você dissesse que esta é uma verdade da vida. Mas pense, podemos dizer que esta é a coisa certa a fazer do ponto de vista ético ou moral? Ou seja, um estilo de vida que estabelece limites entre você e os outros. Nesse caso, será que você não estaria dispensando as outras pessoas e esbravejando "você está se metendo onde não deve" sempre que se preocupassem com você e perguntassem como está? Essa atitude me parece coisa de alguém que despreza a boa vontade dos outros. Você já ouviu falar de Alexandre Magno? Alexandre Magno? Sim, aprendi sobre ele em História Geral. Ele era um rei macedônio que viveu no século IV AC. Quando estava avançando sobre o reino persa da Lídia, ficou sabendo que havia uma carruagem entronizada na Acrópole. A carruagem tinha sido amarrada num pilar do templo por Górdio, o antigo rei, e uma lenda local dizia: quem desatar esse nó será o senhor da Ásia. Era um nó bem complicado. Muitos homens hábeis tinham certeza de que o desatariam, mas ninguém conseguiu. O que você acha que Alexandre Magno fez quando se viu diante do nó? Ele não desfez o nó com facilidade e se tornou o senhor da Ásia? Não, não foi assim que aconteceu. Quando Alexandre Magno viu como o nó era firme, desembainhou a espada e cortou a corda com um golpe. Nossa! Depois dizem que declarou: o destino não é feito pela lenda, e sim pela espada. Ele não dava valor ao poder da lenda e forjaria seu destino com a espada. Como você sabe, Alexandre Magno acabou se tornando o grande conquistador de todos os territórios atualmente correspondentes ao Oriente Médio e Oeste da Ásia. Essa é a famosa história do nó górdio. Esses nós intrincados, os grilhões dos relacionamentos interpessoais, não devem ser desfeitos por métodos convencionais, mas cortados por uma abordagem completamente nova. Sempre que explico a separação de tarefas, me lembro do nó górdio. Não quero contradizer você, mas nem todos podem se tornar Alexandre Magno. Não é exatamente pela falta de outra pessoa capaz de cortar o nó que essa história que retrata a atitude de Alexandre Magno como um feito heróico é transmitida até hoje? O mesmo acontece com a separação de tarefas. Mesmo sabendo